Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou aqui colocando as coisas ainda, fazendo as montagens. Quem olha assim parece que é um super equipamento, né? Nada. Um monte de coisinha simples, nada de grandioso, não. Tô aqui na live. Meu pai tá perguntando se eu tô na live. Tô dizendo para ele que eu estou aqui na live. Entendeu? Chegando aqui, acabou de começar, por sinal. E hoje a gente vai ter uma reflexão muito interessante. Marli, boa noite, paz e bem. Hoje a gente vai ter uma reflexão que eu acho que é muito interessante, né? Amanhã será um dia complicado, com muita coisa para fazer. Você tenta fazer? Amor, entre outras coisas, amanhã tem celebração da palavra lá no 336, lá no Nossa Senhora Aparecida. Tem que fazer a homilia de domingo, tem que terminar de ler o texto base da campanha da fraternidade, tem coisa para fazer. Ô Gilmar, boa noite, paz e bem. Então tem muita coisinha para fazer amanhã. Dia 7. Vamos nós. Daqui a pouco a gente começa. Né? Daqui a menos de 2 minutos a gente começa. Né? Então, hoje aqui no Rio teve quente, meu Deus do céu. Tá quente. Não, agora, amor, só tá quente. Não tá quente, meu Deus do céu. Né? Porque eu saí para almoçar hoje, quando eu pus o pé fora do hospital, eu falei assim, meu Deus do céu. Então, eu digo que estava quente, meu Deus do céu. Não, hoje não deu. E eu tenho que começar a andar, né, Moody? Tenho que começar a andar mais, né? Segunda-feira eu vou, inclusive, lá no almoçar na Hebraica todos os dias, para fazer atividade. Porque senão não dá. Né? Sabe, a gente tem que cuidar da saúde. E às vezes é difícil essas coisas, né? Amanhã vai ser um dia meio complicado, porque desde o AVC vai ser a primeira vez que eu vou fazer a celebração na comunidade Nossa Senhora Aparecida. E ela é às 6 horas. Então, terminar a celebração, vim correndo para cá. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Vai ser uma coisa meio agitada amanhã, né? Mas tá bom. Fala de mim também, meu trido. Vai começar meu trido. Amanhã é 8, né? Começa o trido. Meu Deus do céu, mozinho, começa o trido amanhã. 8, 9, 10. Aí 11, né? Dia Mundial do Enfermo. Bom, tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome tinha se tornado muito conhecido. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam, é Elias.
E outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: eu quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão e trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou a sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Esse é o relato que Marcos faz do martírio de João Batista. E esse relato, ele tem uma série de interpretações e, lamentavelmente, muitos fazem uma interpretação moralista. E eu digo aqui moralista porque não é uma interpretação moral. Bernardo, moral e moralista não é a mesma coisa? Até deveria ser. Até deveria ser a mesma coisa. Moralista, por exemplo, deveria ser aquele que conhece a moral, né? E vamos entender que existe a ética, a moral e a lei. Então, uma coisa pode ser legal e não ser moral, né? Então, e a gente tem um exemplo neste evangelho. Por quê? Porque tudo leva a crer que o irmão de Herodes, Filipe, não deixou descendência. Mas Herodíades tinha uma filha, sim, mas para o judeu a descendência é homem e não mulher. Entende? Então, não havendo descendência, seria legal, plenamente legal, que Herodes casasse com a esposa do seu irmão para dar um descendente ao seu irmão. É legal.
mas não é moral, não é certo isso. Isso é uma coisa que não era adequado. E não sendo adequado, João questionou isso. Mas, Bernardo, mas por que não era adequado? Porque não havia aqui o interesse de dar a descendência. Os interesses eram outros. Então, o moralista deveria saber da moral. E por que eu falo isso? Porque a moral judaico-cristã, tanto a moral dos judeus quanto a moral dos cristãos, não é sobre o que a gente fala de moralidade hoje. Hoje na igreja, se você for falar de moralidade, as pessoas vão falar das relações sensuais ou das relações sexuais das pessoas. Vão discutir a roupa das pessoas. E a moral da época de Jesus não era sobre isso. A moral da época de Jesus era sobre o cuidado com os mais frágeis, com os mais vulneráveis, usando os termos de hoje. E por que eu estou falando isso? Porque alguns vão dizer assim, não, ele estava lá bebendo na farra e a mulher dançou, ele ficou seduzido pela mulher, fez uma promessa e aí matou. É a luxúria, é o pecado. Olha, vamos combinar? Não é assim. Eu não estou dizendo que isso não ocorreu, mas isso é o menor ponto dessa história toda. A menor coisa dessa história é isso. Observem que coisa interessante. João era profeta, e as pessoas sabiam disso. Elias era um profeta, e as pessoas sabiam disso. E quando identificam Jesus, dizem que ele é João que ressuscitou, é Elias ou um outro profeta. Ou seja, há aqui a característica do profeta. E essa característica é tão forte que o rei Herodes, que não era a flor que se cheire, que não era um homem bonzinho, temente a Deus, que não era um homem misericordioso, ele tinha medo de fazer mal a João. Ele sabia que João não era uma pessoa qualquer como um dos vários que ele mandou matar. Ele sabia que João era um profeta. E aqui a gente começa a ver como as coisas são complicadas. É o dia do seu aniversário, é claro que você vai chamar as pessoas para a sua festa, você vai chamar os seus amigos, os seus colegas. Mas Herodes não chamou os amigos e colegas dele. Ele chamou a alta sociedade, né? O high society, como falava quando eu era adolescente. Ou seja, ele chamou todo mundo que era grande e importante naquele momento. Ou seja, era um evento mais, vamos dizer, social no sentido do poder, do que social no sentido da amizade. E ele assume um compromisso. Mas é muito interessante porque quando lhe pede o absurdo, ele não tem coragem de negar. E ele não tem coragem de negar, não porque ele é um homem honrado, não porque ele é uma pessoa forte, e sim porque ele é um fraco. Aliás, é muito interessante como as pessoas fracas, elas tendem à violência. Uma coisa que me chama a atenção é como você vê pessoas realmente fortes, pessoas realmente capazes de seguir
né? Pessoas com fé que são atacadas, que são humilhadas, que são ameaçadas e continuam vivendo a sua vida sem recorrer à violência, sem buscar a via da agressividade. Eu, às vezes, vejo muito isso. Ele era um homem fraco, ele não tinha a capacidade de reagir. Tanto que ele reage da forma mais simples do mundo. Mata! Bernardo, mas ele deu uma promessa, ele fez uma promessa. Sim, fez. Mas aqui eu me lembro do último discurso. Aliás, não foi um discurso, foi uma homilia. Foi a penúltima homilia de Dom Oscar Romero. E Dom Oscar Romero fala aos soldados da Força Nacional: não obedeçam uma ordem absurda. Frente à ordem de matar, o mandamento de não matar é maior. Rite Joias, boa noite, paz e bem. Ou seja, ele poderia ter virado e falado: ô Rafael, boa noite, paz e bem. Ele poderia ter virado e falado: como é? Você quer que eu mate um homem para te agradar? Não. Não, eu te dou metade do reino, mas eu não mato um homem. Ah, Bernardo, mas ele ia quebrar a promessa. Claro, que quebre! Quebre a promessa, mas salve a vida. O compromisso, o mandamento divino de não matar é superior ao compromisso, ao voto, a qualquer coisa. Frente à ordem absurda de matar, o mandamento de não matarás é maior. Frente ao compromisso de honrar com a tua promessa, o compromisso de não matar é maior. Isso, inclusive, é um aspecto da moral judaico-cristã. Estão vendo? Eu disse que há uma questão moral aqui, mas não é essa besteirada que esse pessoal fica falando nesse episódio. A grande lição da moral aqui é que há uma hierarquia de valores. Da mesma forma que há uma hierarquia de valores, há uma hierarquia de verdades. Há verdades que são superiores a outras, há valores que são superiores a outros. Então, frente à vida, outro valor está submetido, está abaixo. Uma pessoa pode roubar? Pode. Como assim, Bernardo? A propriedade é sagrada. Não, não é sagrada. A propriedade é um bem subjetivo. A vida é um bem objetivo. Então, se para salvar uma vida você precisa roubar um carro para levar uma pessoa a um hospital, roube. Está certo. Isso é moral. Não é esse moralismo barato que o pessoal fica discutindo. Uma pessoa faminta, ou uma pessoa que vê seus filhos com fome, rouba comida, é certo. No limite, o faminto roubar o dinheiro ou roubar uma joia de alguém que tem a mais não é errado. Já dizia um tal de São Tomás de Aquino, que falava que a lei natural não se aplica em todas as situações. Que, frente à necessidade, qualquer acúmulo de bens é pecado. Então aqui é a mesma coisa. Qual era o testemunho de vida? O testemunho de uma vida que Herodes podia ter dado. Minha enteada,
Você é uma mulher maravilhosa, dançou belíssimamente, encantou todos os meus convidados, e eu lhe prometi até metade do meu reino. E isso eu lhe darei com prazer. Mas me nego a tirar a vida deste homem, mesmo ele sendo incômodo para mim, mesmo ele irritando a minha esposa, mesmo ele incomodando várias pessoas. Eu me nego a matar esse homem. Isso é uma pauta moral. Isso é uma viver a moral da igreja. Isso é a moral daqueles que seguem Jesus. Sabe, o grande testemunho aí era esse. Só que ele foi fraco, ele não teve a coragem necessária para isso. E ele sabe que ele estava errado. E isso deve ter assombrado ele o resto da vida dele. Tanto que quando Jesus aparece, ele se sente mal. Porque ele sabe que Jesus também não é um homem qualquer. Ah, Bernardo, ele sabia que Jesus é Deus? Provavelmente não. Ele achava que era um profeta. E achava que esse era um profeta parente de João Batista. Eu imagino o horror que era para esse homem a presença de Jesus. Porque Jesus mostra para ele tudo o que ele não foi. Ele podia ter sido misericordioso, ele não foi, mas Jesus era misericordioso. Ele podia ser bondoso, como Jesus era, mas ele não foi. Ele podia valorizar a dignidade das pessoas, como Jesus valorizava, mas ele não valorizou. É impressionante como hoje nós vemos pessoas que se dizem cristãos, que se dizem seguir Jesus, mas se comportam muito mais como Herodes do que como João Batista. Se preocupam muito mais com o que os outros vão dizer. João Batista ou Herodes? O Herodes, tem muita gente que se comporta, diz seguir Jesus, mas se comporta muito mais como Herodes do que como João Batista. Entendeu? Ou seja, como pode ter ficado... Ô, Ertes, diácono, boa noite, paz e bem, seja bem-vindo aqui. Vamos deixar claro, estou criticando os cristãos que dizem seguir Jesus, mas não se comportam como João Batista, que eles deveriam se comportar. Em vez disso, eles se comportam como Herodes, preocupados com o que o outro vai dizer, preocupado em agradar os altos escalões da sociedade, em vez de se preocupar com as pessoas frágeis e vulneráveis. Porque João Batista estava absolutamente indefeso, não tinha nada a favor dele. Ele estava numa situação tão indigna que o Herodes, quando foi lá, falou assim: eu vou ter que matar ele. Soldado, vai lá e mata ele, traz sua cabeça aqui e entrega para minha enteada. Entendam isso. Agora, o problema é que aparece Jesus e Jesus é maior que João Batista. E eu não estou falando isso porque João Batista era um profeta e Jesus era Deus encarnado. Não. É porque a envergadura moral de Jesus era tão maior que ele não conseguia nada. E aí é que a gente vê como algumas pessoas podem fazer a diferença. Como o testemunho de vida é tão importante. E hoje eu fiquei sabendo de uma coisa. Uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho profunda admiração. E que, se Deus quiser, se Deus nos ajudar, ele vai ser santo algum dia. Estou falando de Dom Helder Câmara.
que faria, se estivesse vivo, faria 116 anos hoje. E Dom Helder era um desses profetas. Dom Helder participou do Concílio Vaticano II. Dom Helder foi um dos idealizadores do Pacto das Catacumbas, que nos gerou bispos fantásticos. E ele levou isso ao extremo. Ele abriu mão do palácio episcopal dele, foi morar na secretaria da igreja dele. Separou lá um pedaço da igreja, da secretaria da igreja, pôs uma rede na rede que ele dormia. Viveu no meio do povo, do jeito que o povo vivia, né? Era muito amigo de Dom Eugênio, bispo aqui do Rio. Mas diziam que quando os dois andavam juntos era cômico, porque Dom Helder gostava de andar de bonde, gostava de andar de ônibus. Meu pai, inclusive, conheceu Dom Helder no bonde de Santa Teresa. Pode um negócio desse? E ele nos dava esse exemplo, né? Ele nunca pôs uma tranca na porta dele. Pelo contrário, se alguém batesse na porta dele, ele ia lá e abria. E o pessoal morrendo de medo. Podia ser um bandido, podia ser um negócio, e ele lá abria, recebia as pessoas. É o oposto de Herodes. Enquanto Herodes é um sujeito que busca o poder, que quer se conversar com os maiores, com os fortes, com os poderosos, João Batista vivia no meio do povo ali, conversando com as pessoas, aconselhando, cuidando. Dom Helder também. Sabe, eu acho que uma coisa que a gente tem que aprender hoje é que dar o testemunho de vida talvez seja o maior compromisso nosso. Que quando as pessoas falarem de vocês, falem da vida de vocês, dizendo que vocês são pessoas misericordiosas, que vocês são pessoas com uma espiritualidade boa, que vocês são pessoas acolhedoras, inclusivas, que vocês são pessoas que não têm preconceito, ou que pelo menos tentam não se levar pelo preconceito, que vocês são pessoas que buscam a amizade social, são pessoas que tentam entender a realidade que nós vivemos hoje, da crise climática, que vocês são comprometidos com a vida, que vocês são pessoas que entendem que não existe duas ecologias, mas uma só. Que não existe uma criação subordinada à outra, mas uma só. E que vocês sabem que nós precisamos trazer ao mundo o amor de Jesus. Amém? Essa foi a reflexão de hoje, né? Diácono Hertz chegou aí. Diácono, se você quiser abrir quiser dividir a tela comigo, fazer algum comentário sobre o martírio de João Batista, é bem-vindo. Se outra pessoa quiser também fazer um comentário, pedir para falar, só faz o sinalzinho aqui, eu abro, né? Porque eu estou aqui para isso, para que todas as pessoas possam ouvir, refletir e pensar. Se alguém concordou, muito obrigado. Se alguém discordou, muito obrigado, mas me avisa, porque eu posso estar errado, né? Eu não me considero dono da verdade, eu não me considero autoridade máxima, nada disso. Já me considerei, mas eu me converti. Eu já fui muito arrogante, mas eu estou tentando melhorar. É fácil, Bernardo? Não, não é fácil, não. Tá? Não é fácil. É uma caminhada difícil. Bom, eu vou parar por agora. Amanhã, como eu falei, o dia é cheio, mas eu acredito que eu vá fazer a live no sábado, 19h30. Se Deus quiser, se Papai do Céu me ajudar, eu vou chegar aqui a tempo, tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Martinho de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênção. Tchau, tchau.